Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A oposição está armando uma grande cilada contra Bolsonaro, só que é uma cilada que, se der certo, vai arrebentar com Bolsonaro, mas vai detonar com o Brasil também, vai afetar a mim e a você. É muito urgente, você nesse vídeo vai descobrir o que você precisa saber para impedir que isso aconteça e ajudar o presidente a sair fora dessa arapuca, tá bom? Pessoal, antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, gostaria de falar para vocês que as inscrições para o meu curso Manual da Resistência estão abertas, tá? É um curso que é de mentoria política na área de, eu chamo um curso de apologética política conservadora, que ensina você como se defender dos argumentos esquerdistas relacionados a ideologia de gênero, relacionada à educação socioconstrutivista, relacionada à questão política em geral, relacionada à filosofia, à questão das artes, questão da cultura. Então é um curso de treinamento onde você vai aprender a responder à esquerda e entender o que está acontecendo no país. Se você tem filho que está na universidade, o seu filho está virando de esquerda e você está perdendo o contato, o vínculo com o seu filho, não consegue mais reconhecê-lo, conversar com ele, esse curso é para você, você vai conseguir conversar com ele com propriedade. Ou se você quer conseguir conversar sobre política numa roda de amigos ou no círculo familiar, ou também com os amigos do trabalho e tal, ou seus colegas de faculdade, esse curso vai te ajudar muito, tá bom? Vou usar toda a minha experiência que eu tive, não só como aluno em universidades públicas brasileiras, seja como graduação, mestrado e doutorado, mas como professor também. Então eu fui doutrinado nas duas áreas, né? Tanto como aluno durante muitos anos da minha carreira acadêmica e como professor também. Então eu vou explicar para você os bastidores desse tipo de pensamento esquerdista, tá? Eu conheço esses bastidores e eu quero te ajudar a ter propriedade para contestar todos esses argumentos. Clica aqui embaixo, curso, Manual da Resistência, inscrição, você já se inscreve diretamente aqui, tá bom? Pessoal, na semana passada nós vimos a grande mídia elogiando o Bolsonaro, tá? A grande mídia elogiando o Bolsonaro. Pelo diálogo que ele estava fazendo com lideranças e tal, e pelas medidas que ele está pensando em tomar, como talvez a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que tem risco de acontecer hoje. A gente vai acompanhar, ver se vai acontecer hoje ou não. Além disso, né, outras propostas dele de abandonar essa ideia de nova política e seguir o jogo tradicional da política. Eu apontei isso como uma cilada, né? Eu tenho certeza que a grande mídia não está torcendo pelo sucesso de Bolsonaro. Eu tenho certeza que não só a grande mídia, mas como muitas pessoas preferem que Bolsonaro se dê mal e o Brasil seja prejudicado do que Bolsonaro se dê bem e o Brasil esteja numa posição boa também junto com isso. Eu creio que as pessoas são tão mesquinhas que elas preferem prejudicar o Brasil, mas para isso ver a derrota total de Bolsonaro. Então eu duvido muito que a grande mídia realmente está querendo o bem do governo Bolsonaro. E aí eu pergunto para vocês acham que eles desejam que o Bolsonaro tenha êxito no seu governo? Depois de tudo que a gente viu, de todas as sabotagens, eu creio que não, né? A Folha de São Paulo, no dia 6, por exemplo, no editorial, elogiou essa nova versão que eles falaram que o Jair Bolsonaro está se apresentando, dizendo o seguinte: o presidente vai, enfim, mostrando a disposição de se livrar de problemas que ele próprio criou para o seu governo. Na quinta-feira, deixou de ser refém da ladainha contra a velha política ao iniciar uma rodada de encontros com dirigentes de partidos representados no Congresso com vistas à negociação da essencial reforma da Previdência. No dia seguinte, indicou ainda que de forma um tanto dúbia, a intenção de demitir o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, providência óbvia que havia rechaçado na semana anterior. Então você vê que aqui a Folha de São Paulo está falando desse novo Bolsonaro, né? Que é o Bolsonaro que joga o jogo antigo da política lá, o que talvez seja uma cilada para ele jogar esse jogo, acabar cometendo alguma coisa ilícita e se ferrar por causa disso, né? E além disso, o Estadão, assim como a Folha, também se animou com esses novos gestos de Bolsonaro e fez elogios também, dizendo o seguinte: espera-se daqui para frente que não haja mais tropeços, pois o governo precisa ter mais do que o PSL, o partido do presidente, como sustentação no Congresso. E isso ficou claríssimo na sabatina do ministro da Economia, Paulo Guedes, quarta-feira passada na Câmara, quando os deputados do PSL, inclusive os líderes do governo, mal deram o ar da graça, permitindo que a oposição ficasse à vontade para atacar o ministro. Outra providência que o Bolsonaro precisa adotar para conquistar pontes sólidas com o Congresso é ordenar que seus filhos parem de lhe causar constrangimentos, tá? Então, é difícil acreditar que a grande mídia realmente está querendo que Paulo Guedes seja bem sucedido, Sérgio Moro também, que o governo Bolsonaro prospere, né? Eu tenho grandes
e substanciosas dúvidas de que seja essa a motivação real por trás desses elogios, entre aspas, que nós temos vistos aqui, tá bom? Agora, a mais nova cilada maquiavélica para tentar destruir Bolsonaro, eu vou apresentar para vocês. Ela, se concretizada, terá consequências nefastas, terríveis sobre todos nós, tá certo? E para falar sobre esse assunto, que é o tema do vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a minha aluna do curso Manual da Resistência, que é a Egli Pinheiro, porque é ela que me repassou essa notícia que eu vou apresentar para vocês. É uma notícia de ontem, de domingo, dia 7 de abril de 2019, que é dia do aniversário do meu irmão Patrick. Aproveito para mandar um abraço para ele aqui publicamente. Já liguei para ele ontem, conversei com ele, porque a minha família mora no Rio de Janeiro, então aproveito para mandar um abraço para ele também, dar os parabéns ao meu irmão. E um abraço para minha cunhada Milena e para minha sobrinha Karen também, para a família deles lá. Então, pessoal, quero agradecer a Egli Pinheiro, minha aluna do Manual da Resistência, que ela me mandou essa notícia. E a notícia é o seguinte, é uma notícia do dia 7 de abril, ou seja, domingo, do Jornal Impresso, O Globo, tá? É uma notícia do Lauro Jardim, tá certo? O título da notícia é Reforma da Previdência, Pensamento Estratégico. Olha só, pensamento estratégico. Se eu fosse dar um título para essa matéria, eu ia colocar o título Sabotagem Covarde, tá? Ou Sabotagem Inaceitável, ou Covardia Total, ou Traição da Pátria, tá? Vejam o que diz a matéria, tá? O nível de profundidade do ardil disso, tá bom? A matéria diz o seguinte: Reforma da Previdência, Pensamento Estratégico. Alguns parlamentares de grande influência no Congresso têm dito reservadamente que aprovar uma reforma da Previdência que deu uma economia de 1 trilhão, como a reforma proposta pelo governo, seria tornar Jair Bolsonaro invencível em 2022, dada a quantidade de investimentos que jorraria sobre o Brasil. Olha só. Vocês conseguiram entender? Alguns parlamentares de grande influência no Congresso estão dizendo reservadamente que aprovar uma reforma da Previdência que deu uma economia de 1 trilhão para o governo Bolsonaro seria tornar Bolsonaro invencível em 2022, dada a quantidade de investimentos que jorraria no Brasil. Tá? Eles estão preocupados do Brasil bombar. Eles estão com medo do Brasil prosperar. Eles estão com receio do Brasil se tornar uma potência e Bolsonaro ser o grande responsável por essa prosperidade. Vocês vejam, esses parlamentares de grande influência no Congresso estão pensando em sabotar a reforma da Previdência e destruir o Brasil para impedir Bolsonaro de levar os louros da vitória, levar o crédito pela vitória. Olha só, estão pensando em detonar com a economia brasileira, prejudicar a economia nacional. Isso é quase que um ato de traição à pátria, uma sabotagem nacional, tá certo? E a matéria conclui assim: por causa disso, sabendo que se a reforma da Previdência for aprovada na sua plenitude, Bolsonaro vai ter 1 trilhão de economia e jorrarão investimentos no Brasil. O Brasil vai viver um milagre econômico como nunca viveu. Por isso, continuando, eu estou lendo a matéria aqui, por isso, estrategicamente, esses congressistas avaliam aprovar uma reforma de metade desse valor, de 500 bilhões ou 600 bilhões, porque isso seria mais adequado. Olha só, eles estão querendo prejudicar a reforma, atrapalhar a reforma, fazer a reforma ter metade do seu poder, metade da sua potência, metade da sua abrangência, metade da sua força de restauração do Brasil, para evitar que Bolsonaro leve o crédito da... Você vai ficar pensando se Bolsonaro vai levar crédito de alguma coisa? Eu quero que o Brasil tenha emprego, eu quero que o Brasil prospere, eu quero que o Brasil tenha as indústrias funcionando, eu quero que o Brasil tenha oferta de trabalho, invista em ciência e tecnologia, se torne uma potência, vença o crime organizado, vença a corrupção, dê a volta por cima de toda essa confusão que nós vivemos nos últimos anos. Mas não, o que Lauro Jardim está trazendo é um pensamento estratégico. Isso não é pensamento estratégico, isso é pensamento terrorista. Isso é uma sabotagem, isso é uma covardia. Você imagina quantas pessoas ficariam na miséria por causa disso? Quantas pessoas deixariam de ter uma oferta de emprego? Porque se jorrar bilhões de investimento no Brasil, isso significa abertura de porta de emprego.
Isso significa famílias saindo da situação de miséria. Significa crianças tendo o que comer, significa pais tendo dignidade para trazer uma coisa legal para dentro de casa, para ter dignidade de ter um trabalho. Então, olha só, pessoal, congressistas de grande influência, segundo Laura Jardim, estão pensando em sabotar a reforma da Previdência para impedir que Bolsonaro tenha essa economia de 1 trilhão, fique invencível em 2022 e o Brasil bombe geral. Olha que absurdo isso, gente. Que coisa absurda. Isso é uma coisa que o Bolsonaro precisa denunciar, tá? O que o Bolsonaro precisa fazer? Ele precisa denunciar isso. Ele precisa falar, olha só, gente, há pessoas querendo sabotar a reforma da Previdência para tentar me impedir de ter benefícios e levar o crédito disso. E ele tem que falar, eu não quero levar crédito nenhum de nada, eu quero a prosperidade da nação brasileira. Entendeu? Se eu fosse assessor dele, eu já ia falar, Bolsonaro, já começa a falar nesse assunto, porque você vai gerar um constrangimento nesses políticos de sonhar em tentar fazer um negócio covarde desse, tá certo? E o que você pode fazer para impedir que o Brasil leve esse prejuízo de R$500 bilhão e milhares de vidas fiquem desempregadas por causa disso? O que você pode fazer? Espalhando essa mensagem, espalhando esse conteúdo, não só espalhando esse vídeo aqui. Você espalhar essa mensagem, essa informação, comenta com as pessoas isso, denuncia isso, alerta as pessoas com relação a isso, porque independente de quem é o presidente, poderia ser quem fosse o presidente, qualquer maluco que estivesse na presidência, você acha que eu ia achar certo sabotar um negócio para prejudicar o Brasil? Que maluquice é essa? Que suicídio político é esse? Que covardia, que traição à pátria é essa? Que coisa absurda. É claro que ele não vai falar o nome de quem que é, mas a gente não precisa saber o nome, a gente precisa denunciar, porque isso, o que faz? Constrange. O cara vai, quando for peitar a reforma da Previdência e tentar sabotar, o pessoal vai falar, então você é daqueles lá que estão querendo sabotar a reforma da Previdência para tentar atrapalhar o Bolsonaro a se reeleger em 2022, mas para isso relegar milhares de brasileiros à miséria, fechar milhares de portas de emprego, impedir o Brasil de trilhar a rota das potências mundiais, é isso? É um crime assim de lesa pátria? Você está querendo lesar a pátria? Se essa mensagem for espalhada, você pode ter certeza que vai haver esse constrangimento, tá? Então, cabe a nós. Eu estou fazendo a minha parte aqui, tá bom? A gente fica aqui o dia inteiro procurando notícia, caçando notícia, vendo o que está acontecendo, vendo tudo que está rolando, para poder trazer a você as informações que a grande mídia não está mostrando. E não só trazer informação, mostrar o lado de trás da notícia, o outro lado da notícia, mostrar a parte que a notícia não mostra. Ela mostra um lado, mas não mostra o outro. Então, eu fico aqui caçando e tentando ler o que está por trás para você. Se você reconhece o valor disso, espalhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito ainda. Dá uma olhadinha aqui embaixo no curso Manual da Resistência. As inscrições abrem hoje. Você tem a oportunidade maravilhosa de estudar diretamente comigo. A gente vai ter um relacionamento mais próximo. Tem grupo secreto no Facebook, live todo sábado de manhã para tirar dúvidas e para complementar os estudos, tá? Então, é um curso muito legal porque é um curso de mentoria. As pessoas me falam, me falaram tal coisa na universidade. O que eu respondo, Daniel? Professor Daniel, meu irmão que é socialista me disse isso, o que eu falo? Então eu dou esse suporte, eu ajudo as pessoas a rebater esses argumentos da esquerda, por isso que eu digo que é um curso de apologética política conservadora, ou seja, eu ensino você a defender a sua posição política conservadora, tá bom? Clica aqui embaixo e já se inscreve logo para você garantir a sua vaga. Você pode pagar em até 12 vezes no cartão ou pagar à vista com um descontão no boleto aí, tá bom? Um desconto aí bem interessante, tá bom, pessoal? Então, forte abraço, examine todas as coisas e retém que é bom. Clica no like, ajuda muito o canal a crescer. Quando você clica no like, o YouTube entende que você está gostando do vídeo, ele continua compartilhando os novos vídeos com você e com os seus amigos. Então, verifica se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, se inscreva. E é isso aí, pessoal. Clica no sininho das notificações. Amanhã a gente volta com mais vídeo, tá bom? Eu quero deixar um recado para vocês também. Essa semana eu vou ter um hangout muito legal, quarta-feira, às 22 horas, com o Alan dos Santos do Terça Livre. Vai ser bem interessante. Já separa a sua quarta-feira à noite aí, às 22 horas, para você estar aqui conosco ao vivo, acompanhando essa conversa aí com um dos jornalistas que estão fazendo marcando
uma presença no jornalismo sério e conservador no Brasil aí, com o trabalho dele lá com Terça Livre, tá bom? Então, galera, forte abraço, até amanhã, examine todas as coisas, retém que é bom. Vamos acompanhar o dia de hoje, se o ministro Ricardo Vélez continua ou se ele vai ser demitido. E eu te peço aí para você compartilhar esse vídeo para nós impedirmos não esse pensamento estratégico, mas esse pensamento terrorista, essa sabotagem que estão tentando fazer contra o governo Bolsonaro. Não contra o governo Bolsonaro, contra a nação brasileira, tá bom? Compartilha aí, galera. Um abraço.